Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do EPB em Voz, um espaço destinado para que você possa conhecer mais de perto as ações e os projetos da Universidade Estadual da Paraíba e como esses projetos impactam aí a nossa sociedade. Eu sou a professora Alessandra Teixeira, pró-reitora de extensão da UEPB. E eu sou Arlindo, pró-reitor adjunto. Hoje vamos falar sobre cinema, cultura e cidadania, um projeto que leva as produções audiovisuais paraibanas até as comunidades, o Cinema de Bairro. E hoje o nosso entrevistado, não que os outros não sejam especiais, mas é uma pessoa especial por tudo, principalmente pelo seu gosto musical, né? Esse bonezinho é dele, ó. Então vocês já estão vendo que é uma pessoa que tem um gosto musical bem refinado, né, professor Arlindo? Diferenciado, né? Diferenciado, né? Diferenciado. Então hoje, quem está aqui conosco para conversar um pouquinho sobre o seu projeto é o professor Rômulo Azevedo. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme conversarmos um pouquinho no nosso podcast. Professor, antes de entrarmos nos detalhes do projeto, conte para nós um pouquinho da sua trajetória aqui na universidade, no Departamento de Comunicação Social, ao qual o senhor faz parte, e como surgiu sua relação com o cinema e com a extensão universitária. Fique à vontade e seja muito bem-vindo. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer você, Alessandra, Arlindo, pelo convite, a oportunidade da gente falar sobre essas nossas atividades. Bom, eu entrei na Universidade Estadual da Paraíba em 1979. Eu entrei exatamente, eu fiz concurso para a disciplina de cinema. O professor era o saudoso Machado Bittencourt, ele criou uma produtora lá em João Pessoa, aí teve que sair da universidade, porque não tinha condições de dar aula, abriu essa vaga, e eu fiz o concurso e entrei em 1979. Primeiro para ensinar cinema, depois jornalismo cinematográfico, ainda não tinha jornalismo televisado naquela época, e logo depois assumi a disciplina de jornalismo televisado, onde até hoje eu dou aulas. Em relação com o cinema, começou desde pequeno, né? Meu pai foi exibidor no interior de Alagoas, foi exibidor pioneiro numa cidade chamada Santana do Ipanema, que fica no sertão de Alagoas. Ele tinha lá o Cine Ipanema. Eu não era nascido, né? Isso eu estou falando de 1949, quando ele voltou da guerra. Ele casou com minha mãe e foram morar nessa cidade, que era a cidade do pai dele. E lá ele abriu um cinema. E depois, quando a gente nasceu, eu me lembro a primeira vez que eu fui ao cinema, eu me lembro nitidamente. Foi Branca de Neve e os Sete Anões, no Cine Capitólio, acho que em 1957, 58 por aí. Eu devia ter 5 para 6 anos. Então, quando eu entrei, a primeira imagem de cinema que eu vi na minha vida foi um desenho animado de Pluto, que antecedia o desenho animado principal, que era o Branca de Neve dos estúdios Disney. E me programei a vida inteira para isso, para fazer cinema. Eu pensava em estudar em Belo Horizonte. Naquele tempo só tinha 2 escolas de cinema no Brasil, que era em Belo Horizonte, né, a escola famosa do Padre Massotti, e tinha a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, que também tinha um curso de cinema. Mas eu terminei, quer dizer, entrando por outros caminhos e fui para na área de comunicação, que era também um pouco de cinema. E como eu disse, eu entrei em comunicação por conta do cinema. Depois é que eu fui ampliando, né, passei do cinema para televisão e para outras disciplinas na área de comunicação. Então, em resumo, resumidíssimo, essa é a minha trajetória. Que bom. Mas impressionante, né? Lá de Alagoas, então, no interior de Alagoas até aqui, Campina Grande. Até a UEPB. A UEPB. Que bom. A UEPB ganhou, né? Com certeza. E, Romulo, o Cinema de Bairro já está na 7ª cota. Se consolidou como uma ação super importante aqui de democratização da cultura em Campina Grande e é muito conhecido aqui na extensão. Como é que nasceu essa iniciativa? Quais são os objetivos? Fala um pouco sobre o teu projeto. Olha, veja bem, eu sou da seguinte opinião, quer dizer, a universidade tem que se abrir para a sociedade, né? Não adianta a gente ficar num gueto, numa bolha, um monte de sabidões, conhecimentos. A Torre de Marfim. Mas qual é a utilidade desse conhecimento se ele não é dividido com outras pessoas? Então eu vejo assim como um dos pontos fortes da UEPB, da universidade como um todo, os projetos de extensão.
atividade de extensão da universidade, é porque, como a gente, é a primeira vez, eu me lembro quando a gente começou esse projeto, nós fizemos uma reunião inicial na União Campinense de Equipes Sociais, que é a entidade que coordena toda a sociedade de amigos de bairro de Campina Grande. Campina deve ter hoje... as famosas as famosas SABs. A Campina deve ter umas 85 a 89 SABs. E eu me lembro que na primeira reunião, quando a gente foi anunciar o projeto, lá na reunião deles, eles têm uma reunião mensal, a primeira coisa que o presidente disse, ele disse: eita, a universidade se lembrou da gente. Então, dali eu vi logo como a gente era distante desse público e assim por diante, né? Então o que é que eu pensei? Vejam bem, a maioria desses curtas paraibanos, que o projeto, a ideia é exibir os curtas que são produzidos aqui no nosso estado. Quando não tem, a gente exibe curtas produzidos em outros estados nordestinos, Pernambuco, Ceará e assim por diante. Quando não tem, excepcionalmente, aí a gente vai ter que exibir um curta feito no Rio, São Paulo e assim por diante. Mas a prioridade máxima é para produções feitas em nosso estado. Ô professor, e a UEPB produz curtas também, né? Vocês produzem curtas. Eu já tive a honra de ver esses curtas. Nós temos um festival importantíssimo, que é o Comune Curtas, né? Que é realizado anualmente, mostrando exatamente esses trabalhos. Então, o que é que eu pensei? Esses filmes são feitos, na maioria, através de editais. Isso. Esses editais são renúncia fiscal. Sim. Quando alguém está patrocinando um filme, ele está renunciando, ou seja, o governo está renunciando a um dinheiro que ia receber, e aquilo está sendo investido numa produção cinematográfica e assim por diante. Aí eu pensei, quem é que paga esses impostos? É o povo. A gente compra uma caixa de fósforo, um quilo de açúcar, um quilo de arroz, ali está incluído já um imposto, né? E essas pessoas que são, digamos assim, os verdadeiros produtores desses filmes, porque é através do imposto deles que esses filmes são possíveis de serem realizados, não sabia nem que se fazia cinema em Campina Grande. Não tem a menor noção que existiam filmes, uma produção regular e assim por diante. E digo assim, então a gente pode unir o útil ao agradável, né? A gente pega a universidade, vai levar, né, ao encontro do povo e ao mesmo tempo vamos fazer justiça social, né? Já que eles são os produtores desses filmes, por que é que eles não têm direito de ver esses filmes? Porque muitas vezes esses curtas produzidos aqui, eles têm as janelas são muito fechadas. Você exibe seu filme num festival, aí depois numa sessão para 4, 5 amigos, algum familiar ou coisa parecida, e depois o filme, entre aspas, morre. Quer dizer, ninguém conhece e assim por diante. E às vezes, na maioria das vezes, os curtas eles são muito baseados na realidade da população, né, professor? Alguma história mais específica daquela comunidade. Né? A gente tem assim, quer dizer, a primeira regra para poder exibir filmes nesse projeto, eles têm que obrigatoriamente serem de classificação livre. Perfeito. Porque o público, quando a gente chega numa SAB, tem um menino de 8 anos, tem uma senhora de 80. Isso. Perfeito. Estou contando aqui um caso concreto, eu me lembro que foi, acho que foi na SAB, não me lembro se foi na SAB do Alto Branco, uma dessas SABs, não, minto, foi na SAB do Catolé. Então tem uma senhora de 84 anos, nunca tinha visto cinema na vida. Ela conhecia a televisão, óbvio, todo mundo conhece a televisão, mas o cinema, a tela grande, uma linguagem diferenciada. Então ela ficou muito emocionada, porque era a primeira vez que ela estava tendo contato com isso. Outra coisa, quando a gente chega há uma interação bastante interessante com a comunidade. Quando a gente chega na SAB, para montar os equipamentos, a sessão é realizada de 7 da noite, aí eles fazem pipoca. Eles enfeitam a SAB, etc. Depois tem um debate, eles têm interesse em participar do debate. Se preparam para receber o cinema. Exatamente. É um acontecimento. E outra coisa, quando a gente abre a lista de, olha, vamos ver aqui quais são as SABs que vão participar, aí eles fazem fila, entendeu como é? Todos querem a presença do cinema de bairro e assim por diante. Então, em princípio foi isso, quer dizer, mostrar os filmes a quem produz de verdade, que são os consumidores através de seus impostos, já que os filmes são feitos através de renúncia fiscal, né, e ampliar a janela para a divulgação desses filmes feitos por nossos cineastas aqui na Paraíba, particularmente em Campina Grande. O professor não está aqui no roteiro, mas a produção sempre deixa eu sair um pouquinho desse roteiro. O senhor acha hoje que fazer cultura no Brasil é um ato de resistência, considerando que a cultura ela vem sendo muito atacada, né?
de todas as formas possíveis, como se através da cultura as pessoas não pudessem. Eu não sei qual é a motivação do ataque, talvez para que as pessoas tenham menos senso crítico das coisas. Então, como é que o senhor vê a cultura diante do panorama que se instalou em alguns momentos aqui no nosso país? Eu vou ser logo direto. Particularmente nos últimos 4 anos passados foi um terror. Estavam querendo destruir com a cultura brasileira, né? Aí ele vem com a conversa de cultura alternativa. Por exemplo, aqui em Campina Grande, eu noto que Campina Grande não tem política cultural nenhuma. Sim, também concordo, professor. A cidade tem 6 teatros. Quantos espetáculos? Nenhum. É raríssimo. Então esses teatros passam a maior parte do ano fechados. Aí abre um dia para entregar diploma dos concursados da prefeitura. A formatura da escola tal, mas espetáculo teatral, musical, peças, a gente não tem. Porque não existe uma política no município para que esses espetáculos sejam possíveis. É preciso criar editais. Isso. Eu sou favorável à criação de uma escola de teatro em Campina Grande. Sim. Acho até que a universidade poderia tomar essa iniciativa. A universidade, no meu entendimento, é para isso. É para ensinar tudo, absolutamente tudo. Vai da engenharia, vai da medicina, vai do direito, mas vai também pelo teatro, passa pelo cinema. Então, quer dizer, mas infelizmente a gente não tem essa política cultural. Então, é tirar leite de pedra. Vamos dar um exemplo aqui, o Festival de Inverno que completou recentemente 50 anos. Todo ano é um suplício. É. A sensação que eu tenho quando eu vejo aquele povo organizando para realizar mais uma edição, a mesma dificuldade do primeiro festival é a mesma do 50º. Não muda absolutamente nada, é pedindo esmola, é indo atrás, é devendo. É suplicando. É suplicando e assim por diante, quer dizer. Então, é como eu digo, a sensação que eu tenho quando eu olho ali é como se um sujeito que só anda na escada rolante subindo por onde se desce. Então ele não vai para canto nenhum, porque ele... Cada passo desce. Quer dizer, essa agonia de todo ano você ter que realizar uma coisa desse tipo. Agora, como eu digo, é porque não tem política cultural no município. Infelizmente, entendeu como é? Aqui tá mais para vaquejada do que para cinema, teatro, para música, assim por diante. Não, nós apoiamos a cultura tradicional. E qual é? É a vaquejada. Que vaquejada para mim é tortura pública de animais. E nunca foi uma cultura vaquejada, né, no Nordeste. A cultura do Nordeste é outra, realmente é a arte popular, né? É o cordel. Não, a vaquejada se enquadra na área da cultura da brutalidade. Exatamente. Se enquadra do nisso mau aí. gosto, no meu caso, eu acho que é uma cultura, né, do mau gosto. Então, respondendo a sua pergunta, é isso, né? É muito difícil você fazer cultura. Agora que o Brasil está retomando, veja que no governo passado eles fecharam o Ministério da Cultura. Transformaram numa secretaria que não tinha poder absolutamente para nada. Fecharam a Cinemateca Brasileira, quer dizer, uma série de absurdos. Tudo isso no governo passado. Agora que foi criado o Ministério da Cultura, os novos incentivos e assim por diante. Mas quase que a cultura brasileira é para o ralo. Entendeu como é? E fora que há essa distorção, né, sobre a Lei Rouanet. Então as pessoas, elas não entendem o que significa a lei e ficam criando fatos ou factoides que não existem, né, professor, em relação à Lei Rouanet, infelizmente. Bom, só para acrescentar uma coisa, existe projeto na UEPB de curso de dramaturgia, uma escola de teatro aqui. Opa. A Gilda, o Diógenes, lá na Faculdade de Letras e Artes, eles têm o rascunho. Tem todo o meu apoio, com certeza. Vamos ver talvez, onde vamos chegar. Talvez a gente possa, enquanto Pró-Reitoria de Extensão, fazer uma interação aí desses projetos, não é, professor? Porque às vezes tem um coordenador de um projeto que às vezes não tem muito conhecimento que tem outro colega, né? Então acho que seria importante. Vamos com você aí. Pois então vamos aqui tratar do funcionamento, né? E como é o envolvimento, Rômulo, da comunidade nos encontros? Tu já falou algumas coisas, né? Os debates que acontecem após as sessões, quais são as experiências, como é o impacto, né? Como eu te disse, né, a gente se surpreende. A gente é muito, vamos ser sinceros, a gente vive num pedestal, entendeu como é? Uma bolha de cristal dourada, entendeu como é? A gente não tem muita noção de como é a sociedade que a gente vive, né? Eu, por exemplo, outro dia eu fiquei até feliz em saber que eu tive uma ideia, conversando com Gilda,
A gente está situado ali, a central acadêmica, o vizinho tem uma favela, né? A Vila dos Teimosos. Mas parece que tem um abismo entre a gente e aquele povo, entendeu? Aí nós temos ali um centro de cultura, de saber importantíssimo, que é a universidade, e aí tem uma legião de analfabetos vizinhos pra gente. Eu digo, por que a gente não vai lá alfabetizar esse povo, né? A gente tem essas condições, a gente tem as ferramentas, os instrumentos. Nós temos alguns projetos lá, não relacionados diretamente à educação, né? Nós temos projetos na área da educação física, né, professor? Ali no entorno. Em todo o entorno, inclusive com lista de espera. Então, porque... respondendo aqui a Arlindo, como eu digo assim, quando a gente chega na Sociedade Amigo de Barro, é um acontecimento. Está todo mundo esperando a gente, às vezes eles botam uma gambiarra de luz na frente para iluminar, assistem com muita atenção aos filmes, e depois o debate, né? Eles se identificam com as histórias que são mostradas, né? Eu me lembro que eu exibi uma vez um curta sobre o Major Palito. O Major Palito era um palhaço que tem aqui em Campina, das antigas, né? Morreu com 80 anos. Eu me lembro que a gente exibiu esse filme e o Major Palito, como era de antigamente, ele tem umas canções que... O filme mostra várias apresentações dele em praças públicas. Então tem umas canções que ele canta com o grupo dele, o grupo era a família, né? Eram as filhas dele e ele e tal. E eu vi na plateia uma senhora já, idosa, quando ele começa a cantar as canções, ela cantando também, ela acompanhando aquelas canções. No final do debate ela disse, Ave Maria, eu me lembrei da minha infância. Tinha um circo, ela fez parte, tem um circo perto lá de casa que cantava exatamente essa música e assim por diante. Então a gente vai descobrindo nesse povo um mundo totalmente fora do nosso, né? Como eu disse, a gente vive muito fechado na nossa própria bolha, mas essa experiência do cinema de bairro para mim foi bastante interessante por conta disso, né? Porque a gente conhecendo uma outra realidade da cidade e literalmente levando a universidade para a comunidade. Para mim, como eu disse, a função é essa, né? Você tem que formar as pessoas, tem os cursos de graduação, de pós-graduação, tem a pesquisa, etc. Mas a extensão, para mim, é tudo, né? É uma forma de a gente devolver para o povo o que a gente recebeu. Porque quem paga a universidade também são eles, através dos impostos que eles pagam quando vão comprar os bens de consumo e assim por diante, né? Professor, pois eu estou aceitando o convite para na próxima edição aí, em uma das sábados, pode me convidar que eu quero ir assistir. A próxima deverá ser a Sábado da Palmeira, eu aviso com antecedência. Eu sei onde é a Sábado da Palmeira, aqui pertinho de nós. Aqui vizinho, né? A Palmeira é o nosso bairro vizinho. E agora nós vamos conversar um pouquinho com o nosso extensionista, né, professor Arlindo? Francisco Vinícius é o aluno extensionista que faz parte do projeto, né, com o professor Rômulo. E a gente quer ouvir um pouquinho da sua experiência, Francisco. Você é aluno extensionista do projeto e o que foi que te motivou a fazer parte desse projeto? Bom dia, obrigado pelo convite. Me motivou porque eu também sou apaixonado pelo cinema, também como Rômulo desde pequeno, e entrei no curso de jornalismo com essa prioridade, assim. Fui me descobrindo aos poucos, mas no começo era o cinema. E aí, professor Rômulo, como já é uma figura muito consagrada, fui atrás dele e aí consegui entrar nesse projeto. E aí hoje nós estamos aí nessa. O Cinema de Bairro é um projeto muito importante, porque também, como o Rômulo falou, o cinema se tornou uma arte meio elitizada. E acho que aqui em Campina Grande, principalmente. E o cinema de bairro ele traz isso para as pessoas que não têm acesso aí no cinema, como infelizmente a gente só tem um cinema e um shopping aqui em Campina. Então nós trazemos o cinema a ela. Não só isso, o cinema feito em Campina Grande ou o cinema feito nesse país ou na Paraíba, Nordeste. E é muito importante isso. Também ver a gratificação das pessoas, sim, receber os filmes, ver que as pessoas querem ver cinema, querem se entreter e que apoiam a gente. Então tudo isso é muito gratificante e motiva a gente a continuar fazendo. Tá, e assim, e para você? O que é que esse projeto tem contribuído para a sua formação pessoal
e sua formação enquanto estudante de graduação, né? Na sua formação acadêmica. O que é que você tem observado em relação à sua formação, né? É isso, de conhecer novas pessoas, porque são pessoas de diferentes idades, gêneros, assim, de condições diferentes. E é muito legal ver isso, que todo mundo tá lá naquele ambiente unido pelo cinema, pela arte, pela cultura. E isso tem me ajudado bastante, porque eu também vivo numa bolha, assim, digamos, do que eu gosto da cultura e tal. E ver que é isso, a cultura é para acolher todo mundo. Conhecer a realidade, né, Francisco? Porque, como o professor Rômulo fala, aqui dentro da universidade, nas 4 paredes, são realidades totalmente diferentes, né, do que Sim. nós temos aí na nossa sociedade. E durante essas exibições, qual foi o momento mais marcante que você vivenciou? Assim, não dá para categorizar. Agora eu tô deixando assim a ficha limpa, porque eu tô com esperança que essa nova temporada vai trazer novas vivências. Mas é como o professor falou, o pessoal sempre recebe muito bem, faz pipoca e tal, sempre tem um debate, todo mundo está sempre bem envolvido, então é sempre uma experiência bacana, todas as vezes sempre tem algo que vai ficar na memória. Que bom, muito bom. Obrigada, Francisco. E, voltando, Rômulo, a gente ouviu aqui a perspectiva do Francisco, mas na tua visão, uma pergunta mais de contexto. Que impacto tu enxergas nesse projeto para a comunidade, para os extensionistas, para a nossa universidade e também para o panorama do cinema na Paraíba? Como tu enxerga o lugar desse projeto dentro desses contextos? Olha, vendo bem, esse projeto ele é meio ousado, porque tem uma parte que ainda não foi realizada, mas que eu pretendo realizar, que a gente não vai ficar só exibindo filmes, né, formando espectadores assim por dentro. A gente quer fazer cinema com o pessoal que participa do projeto, o pessoal das SADs. Então a gente pensa em fazer um curso de cinema para eles, para passar as informações necessárias para você realizar um curta-metragem, e a partir da vivência deles, a gente criar o roteiro, etc e tal, e fazer com eles esse filme. Então a ideia é essa, quer dizer, a gente não fica só como exibidor, a gente quer também que eles sejam realizadores. E com certeza vamos chegar nesse objetivo, né? Professor, uma curiosidade, quando termina a exibição, né, dos filmes, vem alguém perguntar alguma coisa sobre o filme, ou como é que eu faço para ser artista, para participar de um filme, ou as perguntas, ela termina a exibição e as pessoas vão embora, mas como é que o senhor vê a interação da comunidade com a exibição, né, com vocês, com o projeto? A primeira pergunta que eles fazem quando terminam, sabe o que é? Quando é que vai ter de novo? Ah! A pergunta que eles fazem. Coisa né? boa. Agora, como eu expliquei, na Campina Grande são mais de 80 sociedades de amigos de bairro, né? A gente faz isso semanalmente, quer dizer, mas a intenção é essa, que a gente volte também outras vezes para apresentar essa coisa. Mas os jovens, principalmente, eles têm essa parte de como realizar, de querer ser um ator, coisa parecida, essa curiosidade parte dos jovens. Eles perguntam muito como é que esses filmes são feitos, onde é que eles são feitos, né? Como é que a pessoa poderia participar de uma experiência desse tipo e assim por diante. Professor, eu estou com alguns dados aqui em relação às exibições dos filmes, aí o senhor me corrija se eu estiver errada. São quase 100 filmes ou mais que já foram exibidos, né, no projeto, né, essa última cota. Então, quais são os resultados mais relevantes até agora e quais são as metas para os próximos períodos, para a próxima cota, né, que nós estamos veja iniciando? bem, como é que o projeto é desenvolvido? Então, a sessão dura 1 hora. Ela começa às 7 da noite e termina às 8. Por que isso? Por vários motivos. Um dos motivos, a própria comunidade, questão de segurança. Perfeito. É bom começar cedo e terminar cedo, por conta dessas coisas. Então, eles é que pedem que seja nesse horário. Então, para a gente fazer 1 hora de sessão, a gente pega, no mínimo, cada sessão são exibidos 4 curtas. 15 minutos cada um, vamos dizer. São 4 curtas, de 15 dá 1 hora. Isso não impede que tenha um filme maior, que tenha um filme menor. Menor. Agora, somando tudo isso, o programa tem que dar 1 hora.
A gente começa a exibição às 7, termina às 8, aí tem mais meia hora, 40 minutos aí de debate com a plateia, né? Então a primeira exigência é essa, né? Que a duração seja de 1 hora e também com variedade de filmes, né? Mas vejam bem, isso não impede que um dia a gente exiba um único filme com 1 hora de duração. Isso vai depender do material que a gente tem, o conteúdo que a gente está interessado em mostrar para eles e assim por diante. Então, as sessões são realizadas, né, com essa duração, como eu expliquei. Inicialmente era de segunda a sexta-feira, todo dia tinha sessão, mas por conta de problemas de ordem digamos assim, administrativos de infraestrutura da universidade, da logística a gente também, teve, né, que reduzir. O principal problema nosso é transporte, né, que é noturna a sessão, aí às vezes você vai pegar um motorista para fazer 1 hora extra ou coisa parecida, isso é meio complicado. E às vezes os carros da universidade estão em Catolé do Rocha, o outro está em Monteiro, isso. um está em Guarabira, quer dizer, a gente nunca dispõe desses transportes, digamos assim, exclusivamente para o projeto. Então, nessa cota atual, a gente está fazendo 2 sessões por semana, até resolver esse problema do transporte, para a gente voltar com aquela assiduidade de segunda a sexta e assim por diante. Mas a intenção nossa nessa cota é voltar a esse normal, que sempre foi de segunda a sexta-feira, né, porque a gente tem mais a oportunidade de atender mais SABs. Porque 2 sessões para você atender 85, veja quanto tempo vai passar para chegar lá na ponta, para voltar de novo para as outras e assim por diante. Aí vão ter que esperar, né? Quando é que vai ser novamente? Aí quando ele diz, quando é de novo, a gente olha, a gente não pode assegurar a data certa por conta disso, porque a gente tem que atender as outras demandas, né? E como se reduziu o número de sessões por conta desses problemas logísticos, mas professor, como eu digo, a gente pensa em voltar. Essa questão logística não tem como ter nenhum tipo de parceria, né, entre a SAB e a universidade. Por exemplo, se alguém da comunidade quiser auxiliar em relação a essa logística do transporte, não sei se isso seria possível, entendeu? Olha, veja bem, uma coisa que eu pensei, mas isso é muito difícil, quer dizer, era a prefeitura, já que não tem nenhuma política cultural, disponibilizar, pelo menos disponibilizar o transporte, você entendeu como é? Fazer uma parceria com a gente e disponibilizar o transporte, né? Entende como é? A gente já leva o equipamento, já leva os filmes. Isso. Ou seja, a gente dá 90%, 10%, que é a questão da locomoção, poderia ser feito pela prefeitura, entende como é? Eu não sei se eles têm interesse nessa coisa, sabe? Como eu digo, administrar, como você falou bem, administrar cultura em Campina Grande hoje é complicadíssimo, entendeu como é? Porque não há interesse político, tudo é política, não há interesse político, a pessoa não quer. Acha que a cultura atrapalha mais do que, entendeu? Dependendo do que for, realmente atrapalha certos planos. Pois, Rômulo, e para quem quiser acompanhar as próximas sessões ou conhecer sobre o cinema, como é que ele tem acesso a essas informações, às agendas? Bom, a gente tem uma participação muito ativa na internet. Perfeito. A gente tem uma página lá do Cinema de Bairro. Os 2 projetos de cinema que nós temos, de extensão, que é o Cinema de Bairro e o Central de Cinema. No Instagram, o senhor fala, né? Exatamente, no Instagram. Então a gente tem lá uma página que dá todas as informações sobre os filmes, sobre os locais das sessões, já avisando previamente onde é que vai ser e assim por diante. Então, quem quiser, procura lá no Instagram que a gente tem essas informações. É Cinema de Bairro? Cinema de Bairro, que é o mais antigo, é esse, né? Já vai na 7ª cota, e temos o Central de Cinema. Vocês já está descrito aqui no nosso vídeo o Instagram do projeto do professor Rômulo. Então acompanha aí o Instagram do professor através do Instagram. Não é isso, Francisco? Isso. Cinema de Bairro. Vamos todos seguir aí o Instagram Cinema de Bairro, para que vocês possam acompanhar toda a agenda e onde vocês podem fazer aí a agenda de vocês, onde eles vão estar nos bairros, em cada bairro da cidade, certo? Bem, professor, nós estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa conversa. Eita, né? Passou rápido. Foi rápido, mas eu deixo aí o microfone aberto para o senhor e para o nosso extensionista, caso vocês queiram
falar, deixar uma mensagem, Bom, fazer alguma reivindicação. Eu vou fazer um convite. Faça um convite, professor. Veja bem, quinta-feira agora, dia 18 de setembro... Professor, quer fazer um convite para todo mundo? Bom, então, olha aqui para essa câmera. Quinta-feira, dia 18 de setembro, agora, né? Depois de amanhã, a televisão brasileira está completando 75 anos. Então, o curso de jornalismo está promovendo, para celebrar essa data, um seminário chamado 75 anos da televisão brasileira. O seminário vai ser aberto amanhã, às 9 horas da manhã, no Auditório 2, com a presença da jornalista Jo Mazorolo. Ela foi editora do Jornal Nacional e foi também diretora do jornalismo da Rede Globo Nordeste. Ela vai falar sobre 75 anos de telejornalismo no Brasil. Aí na quinta-feira, que é o dia 18, que é o dia do aniversário, nós vamos ter como tema TV no Brasil, da TV Tupi à TV 3.0. Quem vai fazer essa apresentação sou eu. E encerrando na sexta-feira, nós temos 2 temas. A TV Nordestina, que é uma TV local de Campina Grande, com pretensões regionais. E na sequência, o professor Gilson Souto Maior vai falar sobre televisão no Nordeste e televisão na Paraíba. Então estão todos convidados. Vai ser pela manhã e à noite. Pela manhã a partir das 9 horas e à noite a partir das 19 horas. Esse seminário, 75 anos da televisão brasileira. Serão todos bem-vindos. Apareçam lá. Professor, a TV Tupi tinha sede no Rio de Janeiro, não era isso? São Paulo. São Paulo? Tá. Mas tinha alguma coisa no Rio de Janeiro, não, ali na Urca? A TV Tupi do Rio era na Urca. Ah, então, porque eu conheci as instalações da antiga TV Tupi, que hoje é o Instituto, o IED, é o Instituto de Design. Era onde era o Cassino da Urca, o famoso Cassino da Urca. Isso, eu né? conheci. Foi desativado. Eu tive a honra de conhecer, ainda tem a plaquinha lá. Tem lá. TV Tupi. Exatamente. Na Urca. Porque é o seguinte, Chateaubriand, que era paraibano, né, como a gente, ele era acima de tudo um empresário. As pessoas dizem assim, mas rapaz, por exemplo, a TV Borborema, que ontem, dia 15 foi ontem, né? Isso. Dia 15 de ontem. Pronto, ontem foi o aniversário da TV Borborema, completou 62 anos. Foi a primeira emissora da Paraíba, foi a 5ª emissora do Nordeste, a primeira do interior do Norte e Nordeste e tal. Aí muita gente pergunta, por que Chateaubriand não botou a televisão em João Pessoa, que era a capital? Porque naquela época, em 1963, quando ele instalou a televisão aqui, os indicativos econômicos de Campina Grande, em comparação em João Pessoa, dava de 10-0. Para você ter uma ideia, Campina Grande naquela época tinha 127 mil habitantes, João Pessoa tinha 96 mil. E era a capital. Né? Então por que Chateaubriand traz a televisão para cá? Porque o dinheiro estava aqui. Então não foi assim a televisão que trouxe o progresso para Campina Grande, foi o progresso de Campina Grande que trouxe a televisão para cá. Lá embaixo a mesma coisa. Ele ia colocar a primeira televisão do Brasil, que era a TV Tupi, no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. Então era justo que a primeira emissora fosse na capital. Mas o dinheiro estava onde? Em São Paulo. Então ele não pensou 2 vezes. Levou, inaugurou em São Paulo, em setembro de 50, e em janeiro de 51, TV Tupi do Rio de Janeiro, que você conheceu, que era lá nas antigas instalações do Cassino da Urca. Isso. Bem, Francisco, quer... É só fazer outro anúncio, como o Rômulo falou, a gente tem outro projeto de cinema, que é o Central de Cinema. Esse a gente traz o cinema para dentro da universidade, então as sessões também a partir das 9 horas. Filmes aí variam, pode ser nacional, internacional. E aí logo depois contamos com o debate com o professor e com quem quiser participar também. Vamos voltar também nessa temporada junto com o Cinema de Bairro, mas ainda vamos anunciar todos os detalhes. Então, para quem quiser se informar, o Instagram é Central de Cinema _. Vamos informar tudo, todo mundo está convidado, pode participar quem não é estudante, professor pode participar também, enfim. E já que, pegando a deixa aqui de Vinícius, né, já que ele falou do Central de Cinema, a gente tem uma novidade, né, que brevemente estaremos colocando em prática. Eu entrei em contato com o Manuel, lá da UAMA. Sim, mano. Sim. Nós vamos fazer um curso de cinema para idosos. Que notícia boa. E que vai terminar exatamente com a realização de um filme por eles. Eles Maravilha. interpretando, dirigindo, escrevendo roteiro, coisa parecida. Então será a nossa contribuição para a UAMA.
a coisa boa, Universidade da professor. Maturidade. Isso mesmo. Então, nós queremos agradecer aqui ao Isso. professor Rômulo, né, e ao nosso extensionista, Francisco, pela participação hoje no nosso podcast. E nosso muito obrigado aos nossos parceiros. Por isso que eu ainda acredito muito na sociedade, professor, porque o senhor sabia que o nosso podcast tem patrocinador? Eita, coisa boa. Nós temos a Oshi Music, né? Nós temos também a Cadercil, que inclusive vocês receberam aí a nossa lembrancinha hoje, né? Bonito, hein? E nós temos a Metalzone Instrumentos, que já nos presenteou com 2 instrumentos para que a gente sorteasse aqui com os nossos ouvintes. E temos também um outro patrocinador, que é o Galim Galeto. Então, as pessoas acreditam no trabalho da universidade, professor. certeza. Nós temos pessoas que acreditam que a educação, né, pode mudar tudo, né? Então, e eu acho que esse projeto de vocês é uma prova disso. É uma prova disso, não é, professor? Exato. Que nós podemos fazer sim a diferença na nossa sociedade. Então, eu aproveito aqui e peço a vocês mais uma vez para se inscreverem no nosso canal, né? Que vocês divulguem, que vocês compartilhem. Eu tenho certeza que todo mundo vai se sentir contemplado com os nossos entrevistadores, com o nosso projeto que foi apresentado hoje. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado e até a próxima. Seria tão importante a Projetoria de Extensão ter um podcast, porque assim é uma forma mais rápida das pessoas ficarem tendo conhecimento, né? Aí esse rapaz olhou assim para mim, professora, a culpa é dele. a culpa é dele. Professora, Esse é o cineasta a senhora daqui está da- falando da sério? Eu extensão. disse, não, eu queria muito, assim, porque eu acho que a gente precisa acompanhar, não dá para a gente estar achando que as pessoas vão entrar na página da universidade para ir ver os projetos, não. Eu acho que a gente tem que ir até para esses políticos, quando disserem assim, o que é que a universidade faz? Aí a gente já, aqui ó, olha esse Instagram, tu vai ver o que é que tem lá. Aí, 3 dias depois, professor, aí ele chegou, professora, o projeto do podcast está na sua mesa, dê uma olhada.